Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Micheline Silva, Personal Organizer. Antes de começar esse vídeo aqui, eu já vou pedir para você curtir ele, compartilhar com seus amigos. Aproveita, já me segue aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês opções de organizadores para a gaveta do seu armário aí, do seu guarda-roupa, para organizar calcinhas e meias. E tenho 3 opções aqui e vou falar desses 3 que eu tenho aqui. Então vamos fazer aí uma batalha dos organizadores e eu vou dar a minha opinião depois que eu comecei a usar e hoje o que realmente eu uso aqui em casa. Então vamos comigo e vem para acompanhar esse vídeo. Então, essas aqui são as 3 opções de organizadores que eu já comprei aqui em casa, né? Tanto esse quanto esse eu já comprei aqui em casa. Esse, por exemplo, aqui, que é o branquinho, eu acabei não utilizando. Por quê? Eu via muito esse organizador na internet. Isso eu comprei logo quando eu fui fazer meu curso em São Paulo. Então, quando você chega em São Paulo, você começa a ver as coisas que aqui você não encontra. Isso em 2016. Hoje, com certeza, ele já tem aqui em todos os lugares. Mas na época ainda não vendia aqui em João Pessoa. Então eu queria muito ter ele, porque eu via naqueles vídeos ali da China, do Japão, né? Que as pessoas usavam esse organizador e eu acabei comprando. Porém, quando eu cheguei aqui para utilizar, eu não achei ele funcional. E aí eu vou explicar para vocês por que eu não achei ele funcional. Uma das coisas aqui, ó, para vocês terem ideia, na hora que eu fui transferir para cá, ele caiu. Exatamente isso. Quando você quer limpar a gaveta, por exemplo, que você vai tirar esse organizador, ele acaba se desmontando, né? Aqui, ó, deixa eu montar novamente para vocês entenderem por que é que eu não gostei desse organizador. Coloquei aqui de volta e aí só para vocês entenderem. Além dele, deixa eu colocar aqui pro centro, para ficar melhor de vocês entenderem. As coisas que eu achei desvantagem nesse organizador, né? Eu acho ele muito mole, né? Dependendo do item que você coloque aqui, ele começa a passar aqui por baixo. E aí ele não tem uma sustentação, ele fica muito mole na gaveta. Nem sempre você vai conseguir colocar um organizador aqui, ó, que você consiga aproveitar toda a profundidade, porque as hastes não são tão profundas, então dependendo do espaço que você tem na sua gaveta, você acaba perdendo essa função aqui atrás, ó, e você não consegue aproveitar bem, porque como ele não é firme, você não vai ter uma sustentação boa das peças ali, né? Outra coisa, mesmo que você queira diminuir o máximo aqui, ó, dessa peça, na lateral aqui, de toda forma você vai perder um espacinho aqui, né? E se você não perder esse espaço, você vai ter que deixar ele aqui, ó, livre. E o que é que acontece quando eu deixo esse organizador com essa haste aqui totalmente livre? Ela fica muito mole. Então, à medida que eu vou colocando as peças, por exemplo, se eu pegar uma peça aqui, que eu venha colocar aqui, dependendo da quantidade de peças que eu for colocar ou do volume, ela começa a levantar essa haste aqui, ó, pra trás. Ela começa a se arrastar pra trás ou pra frente. Por quê? Porque ele não fica firme. Então, ele não adequa bem as peças aqui, né? Ó, aqui, ó, por exemplo, coloquei esse aqui encostado, ele já começa a vir pra cá. Então, dependendo do volume que você for colocando aí da peça, se uma for mais larga que a outra, ele começa a fazer isso aqui, ó, trazendo pra cá ou abrindo aqui pro lado. Então, assim, ele não tem uma firmeza. Às vezes você vê lá numa foto, acho que a gaveta que foi criada pra ele, lá na hora que você vai ver o vídeo, exatamente foi feita pra usar esse organizador, né? Que dependendo daquilo que você for utilizar, eu não acho muito prático. Você colocou aqui um item menor, mas ele não vai dar uma sustentação e ele começa a... Como ele é muito molenguinha, ele começa a fazer isso aqui nas abas. Então, eu particularmente não gostei. Comprei, acabou que eu não usei esse organizador aqui em casa, né? E tem aquela questão que eu tinha falado aqui há pouco pra vocês. Se eu quero limpar aqui a minha gaveta, eu tenho que segurar bem todas as 3 aqui, porque senão, ó, alguma coisa aqui vai cair, né? Outro organizador que eu comprei também aqui, logo que vi, eu comprei... e não durou muito aqui em casa, foi esse daqui, né? E por que foi que esse aqui não deu certo? Esse organizador é para você utilizar dessa forma aqui. Porém, a gente sabe que o organizador você adequa de acordo com o seu espaço.
e a sua necessidade. Então, por exemplo, se eu fosse realmente usar ele aqui, ó, se eu só tirar essa meia aqui, vou colocar aqui mais pra trás pra vocês terem uma ideia. Se eu fosse utilizar ele aqui, eu ia comprometer muito a largura do meu armário e eu ia perder espaço aqui, ó. Então, tanto se eu colocar ele aqui pra frente, eu vou perder ali na profundidade. E é um vão que, dependendo do espaço da gaveta, aí do tamanho da sua gaveta, é um vão grande e não dá uma sustentação muito boa na hora de você organizar. Então, eu teria que usar ele nesse cantinho aqui lateral, que seria a melhor opção para esse organizador, porque eu vou perder um mínimo de espaço aqui e ainda consigo colocar alguma coisa aqui, porque vai ter essa barreira aqui e ele vai dar uma sustentação, as peças não vão estar caindo sobre o organizador, né? Porém, a desvantagem que eu vi desse organizador aqui é que, além dele ser essa estrutura aqui, ó, ela é um papelão. Se você observar, eu vou encostar ele aqui, ó, só pra você ter uma ideia. Aqui, ó, nesse lado, eu tô perdendo aqui, ó, esse espacinho aqui, ele fica um buraco, ele não encosta inteiramente aqui. Teria que ter alguma coisa muito firme pra ele encostar, porque ele começa a amassar aqui na frente também, ó. Só pra você ter uma ideia. Então, quando eu vou colocar ali atrás, ó, tá vendo ali tá retinho, mas essa parte aqui, ó, ele já começou a amassar. Então, deixa eu só virar aqui pra vocês terem essa visualização. Então, aqui, ó, ele começou a amassar essas laterais. Além dele amassar aqui nessa lateral com o tempo, essas divisórias aqui, elas são muito pequenas, são muito apertadinhas. Ela, além de ser apertada, ela começa a amassar esse tecido aqui, que é um TNT. É muito mole e não dá uma sustentação boa. Dependendo da peça também, não acomoda bem. Porque, por exemplo, ó, uma meia como essa aqui, ó, que ela é uma meia mais larga, se eu quero colocar ela aqui de frente, eu vou estar aqui, ó, pegando um espaço dessa outra divisória aqui. Então, eu teria que usar uma meia, por exemplo, infantil, para eu conseguir aproveitar bem esse espaço aqui. Porque se for uma peça maior, não vai ficar muito legal. Ele vai começar a espremer ali as outras laterais e eu só vou conseguir colocar menos peça. Uma outra desvantagem desse organizador, além da estrutura dele ficar comprometida muito rapidamente, então ele começa a amassar tanto dentro quanto ao redor, eu não consigo, por exemplo, armazenar uma peça mais larguinha. Por exemplo, se eu quisesse colocar um top de academia, eu não conseguiria colocar, porque olha a largura aqui do top. E quando eu vou fazer, se eu fizesse essa dobra aqui muito reduzida, ela ia ficar muito gordinha. Deixa eu só reduzir pra vocês terem uma ideia. Ó, aqui eu dobrei aqui essa peça, né, pra ela ficar mais ou menos aqui da largura que é a divisão. Mas olha como ela compromete a profundidade aqui da divisória. Então, eu não conseguiria colocar um outro top, por exemplo, aqui. Porque se eu colocasse um outro top aqui, ó, ele ia comprometer aqui já essa outra estrutura aqui. Ele começa a empurrar essa outra base aqui de trás e eu consigo acomodar menos peça. Então, isso aí também eu achei uma desvantagem. E ela é muito estreitinha, gente. O espaço que tem aqui nela realmente é mais pra coisa infantil. E eu não achei que teve uma boa durabilidade. E aí, depois de ter testado, de ter comprado aquela, não consegui usar, ter usado uma dessa e não durou muito aqui, porque essa aqui eu peguei emprestada da minha vizinha pra poder fazer esse vídeo, pra vocês terem uma ideia daquilo que eu já usei aqui em casa. E tenho essa daqui, que é o que eu uso atualmente, né, que é uma colmeia também, né. Essa colmeia aqui, ela é uma colmeia mais estreitinha, a colmeia P, né, ela tem 12 divisões, né, e essa daqui é pra calcinha, meias, cuecas, só que é a questão de organizador, você coloca aí o que a sua imaginação utilizar, né, o que der aí na sua cabeça, que couber nesse espaço aqui, você pode acomodar. Então, por exemplo, nessa colmeia aqui, só pra você ter uma ideia, eu consigo colocar, por exemplo, uma meia, que ela tem uma estrutura mais estreitinha, mas eu posso acomodar uma calcinha ou uma que tem uma estrutura mais larga, como o top de academia. Aqui é um top de academia. Ali já é uma segunda pele. Então, eu consigo colocar uma variedade maior de itens, né, na colmeia, de tipos de peças nessa colmeia, porque ela acomoda melhor na estrutura dela. Outra coisa que eu acho vantagem é justamente a profundidade, ó. Essa gaveta é uma gaveta de móvel projetado.
Ela tem uma profundidade muito boa. E aí, ó, o espacinho que sobra aqui atrás, eu ainda consigo colocar uma outra peça aqui. Então, eu consigo aproveitar muito mais a profundidade e também a largura do móvel. Porque se eu utilizo, por exemplo, essa daqui, ó, uma colmeia como essa, olha o espaço que eu tenho aqui livre. Se eu estivesse utilizando aquela colmeia ali, olha o espaço que eu estaria perdendo aqui na lateral, e o mesmo aconteceria com essa daqui. Eu estaria perdendo um espaço muito maior. Então, eu consigo ter um aproveitamento melhor da gaveta quando eu utilizo uma colmeia desse modelo aqui. Uma outra vantagem aqui é porque eu não preciso tirar tudo que tem aqui dentro para estar organizando, limpando aqui esse armário. Eu venho aqui, ó, pego ela aqui, faço a limpeza, devolvo aqui, ó, sem ter mexido em nada do que tá aqui dentro. Coisa que com aquela dali eu não faço. Então, em relação àquela dali, é a questão da estrutura dela, que é muito molenguinha. Ela fica se desmanchando, fica se abrindo, dependendo da peça que você for utilizar. E aquela dali é a estrutura dela, que ela não tem uma boa sustentação. E também porque as divisórias são mais estreitinhas. Então, eu consigo acomodar apenas peças muito menores aqui. E aí, ó, com o tempo ela começa realmente a ficar amassada. Então, por isso que eu acabei substituindo por essa. E essa daqui eu já tô usando, minha gente, já tem 5 anos que eu uso aqui, ó, esse modelinho de colmeia. E super funciona aqui em casa. Eu acho que aproveito muito mais aí os espaços. Então, tem essas opções aqui, mas no mercado hoje tem muitas outras opções. Essas aqui são as opções que eu tenho aqui em casa, né, que eu comprei, já utilizei. Essa daqui não, eu comprei e nunca usei, realmente eu não consegui usar, não gostei dela. Essa daqui eu comecei a usar, mas com o tempo já começou a ficar assim, então pra mim também já não tava funcionando. E essa daqui é o que eu tô usando até hoje, e eu digo a vocês, são 5 anos utilizando essa colmeia aqui. A estrutura dela permanece a mesma, ela é bem resistente, eu consigo aproveitar muito bem o espaço. Só pra você ter uma ideia aqui, ó, essa daqui encostadinha aqui e essa daqui. Olha aqui, ó, a diferença de espaço que eu vou perder dessa em relação àquela dali, ó, tá vendo? Então, tudo isso aqui você precisa observar na hora de você comprar um organizador. Aquele primeiro ali, eu era louca pra ter ele, porque era algo que tava no mercado, que aqui em João Pessoa, na cidade que eu moro, não tinha. E eu só via em vídeos na internet, mas quando eu cheguei lá, eu disse, não, eu vou comprar que eu preciso ter, né? Porque você vê um vídeo, às vezes, na internet, você acha que aquele item é muito prático de usar, mas na hora de usar não funciona tão bem. Então, quando eu cheguei, que eu comecei a colocar pra usar, eu já não gostei e desisti dele. E essa daqui eu cheguei a usar, mas a minha, né, como eu disse, essa aqui é emprestada da minha vizinha, acabou muito rápido e ela começou justamente a ter essas deformações aqui na estrutura e nas divisórias. Essa daqui está sobrevivendo. Então, essas são as opções das colmeias que eu tenho aqui em casa. E eu queria mostrar pra vocês aí, pra dar minha opinião sobre esses organizadores. Então, essas são as opções de organizadores que eu usei aqui em casa e que ainda uso um deles, como eu falei aí no vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se essa dica te ajudou, aproveita, já comenta aqui nos comentários ou me conta aí o que você usa, se tem alguma coisa de diferente na sua casa. Aproveita e me dá mais sugestões aqui de vídeos que vocês queiram ver aqui no canal. E não esquece de me seguir e dar o like nesse vídeo que vai me ajudar bastante. Então, beijo e até o próximo vídeo.